Então, a criança, ó, o que é a criança? É um sujeito social e histórico, faz parte de uma organização familiar, que está inserido em uma sociedade com uma determinada cultura, em um determinado momento histórico. Tá? Então, a criança, quando eu falo assim, ó, essa criança ela faz parte de uma organização familiar, ela está inserida numa sociedade, numa determinada cultura, num determinado momento histórico, é a criança que existe. Então, é a visão concreta de criança, porque existem duas formas de nós pensarmos a criança. Existe a visão concretizada e a idealizada, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, visões sobre criança. Os referenciais eles não trazem isso de forma muito explícita, mas para a educação infantil é importante nós aproveitarmos o momento aqui. Então, visões. Eu posso ter uma visão concreta da criança, e aí, no caso, a visão concreta da criança eu sei que a criança que está ali comigo, ela tem cultura, ela vem de um certo lugar, ela traz bagagem, e existe a visão idealizada. A visão idealizada, normalmente, é a visão baseada em estereótipos. Tá? Normalmente, é a visão baseada em estereótipos. Ó. Então, tem professores que falam, tem pessoas que falam assim, eu quero ser professor porque eu adoro criança. E aí, alguns críticos vão dizer, cuidado quando você fala eu adoro criança, porque qual criança que você adora? Você normalmente adora a criança que é comportada, a criança que vem de uma família sem carências, enfim, a criança limpinha, a criança que não tem problemas de saúde, de subnutrição, criança que não carrega traumas. Isso é diferente de muitas outras crianças que nós temos. Tá? Então, quando a pessoa fala, eu quero ser professor num país como o Brasil, você tem que saber que você, quando fala gosto de criança, você gosta de todo tipo de criança, inclusive daquelas que têm muitos problemas e que vão te dar muito trabalho para que você possa realmente ajudá-las e exercer um papel significativo na vida delas. Tá? Então, o professor tem que sempre olhar para a criança aqui, ó, através de uma visão concreta e não idealizada, tá? E ainda mais sobre crianças, ó, as crianças possuem uma natureza singular que as caracteriza como seres que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio. A criança, gente, ela pensa e sente o mundo a partir da sua lógica. Então, existe uma lógica própria. E essa lógica própria, às vezes, ela é interrompida, né? O processo de pensamento da criança, suas ações, são interrompidos por causa do adultocentrismo, que é a visão do adultocentrismo. Então, em educação infantil, eu não posso permitir que o adultocentrismo vá contrariar a lógica da criança. Então, se a criança, por exemplo, tentando entender o que é o fenômeno da chuva, num determinado momento da infância dela, ela fala que está chovendo porque Deus está triste, está chorando, você vai falar, não tem nada a ver, que moleque burro está falando isso, não é? Muitos adultos fazem isso, gente, parece brincadeira, né? Mas, na verdade, veja, a criança está se esforçando para entender o fenômeno, ela está buscando, ela está elaborando uma ideia, ela está pensando, raciocinando, construindo um conhecimento dela, uma hipótese naquele momento. E isso tem muito valor e isso tem que ser respeitado. A criança não está errada, ela está num processo de conhecimento da realidade. Um processo em que vai haver muitos erros construtivos e que devem ser valorizados. Ok? Não adianta eu simplesmente querer ser o gabarito da situação e falar, não, nada a ver, né? Não é Deus chorando, não. É isso, isso, isso e aquilo. Essa visão adultocêntrica, que aparece às vezes da forma mais sutil possível, ela vai atrapalhar a criança no seu processo de desenvolvimento muitas vezes. Ainda, gente, as crianças constroem o conhecimento a partir das interações que estabelecem com outras pessoas e com o meio. Ainda, compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular das crianças serem e estarem no mundo é o grande desafio da educação infantil e de seus profissionais. Então, o professor, ele é um grande pesquisador. Quando a gente fala de infância e de criança, o professor é um grande investigador. Esse é o papel dele, investigar como as crianças pensam, o que gera interesse na criança, o que de fato mobiliza a criança, né, para que ela possa seguir em frente nas suas pesquisas, no seu trabalho curioso, enfim. Então, nós temos aí essas concepções sobre criança, ok?